Cara, a primeira coisa, eu já falei muito em live sobre isso. Quando a gente vai iniciar o estudo de uma rodada, a primeira coisa que a gente tem que ver é a fase da equipe, né? Antes de olhar os jogadores, eu analiso as equipes. E aí eu vejo as equipes que estão em melhor fase, que têm um favoritismo para aquela rodada ali. Eu utilizo uma planilha que, para análise de equipe, eu acho que tem o melhor referencial para mim é o XG, as grandes chances de gol e finalizações no gol para analisar tanto ofensivamente quanto defensivamente, né? Isso, o que o time criou e para a defesa, o que o time cedeu nas 5 últimas rodadas, conforme mando de campo. Tem mais alguns dados na planilha que eu chamo lá de tabela estatística que a gente trabalha, mas as 3 principais referências são essa, cara, o XG, as grandes chances de gols e as finalizações no gol, que eu consigo avaliar o volume ofensivo da equipe e quanto de volume ofensivo ela cede para o adversário. A partir desse momento que eu estudei, que eu fiz a análise das equipes, eu vejo as 2 equipes principais ali da rodada, que tem com maior favoritismo histórico, tanto no ataque quanto na defesa, com base nessas 5 últimas rodadas e muito com base nessas 3 variáveis. E a partir desse momento eu vou pincelar os jogadores dessa equipe. Então não olhe o jogador primeiro. Primeira análise é a análise de equipe, com base em algumas métricas, como essas que eu citei aqui, que eu lembro assim ser as mais importantes da minha tabela. E depois, na hora que é a análise do jogador, eu uso o cruzamento de scouts para o jogador, sabe? Porque a gente consegue ver uns jogadores que produzem muito, independente de participação em gol, por exemplo, como foi na rodada passada do time do Cruzeiro para a defesa, para a SG, os 2 laterais do Cruzeiro, né, que tem uma ótima produção de média básica, então não são tão dependentes de segurar o SG. São fatores que aparecem assim em cruzamentos de scouts que me chamam a atenção e eu busco pincelar esses jogadores. Nem sempre é possível escolher só jogadores com bons cruzamentos, porque às vezes a gente tem um centroavante, como foi o caso do Lucero contra o Juventude, que não é um cara produtor de média básica, mas tinha um confronto bem favorável. Mas eu priorizo, né, depois da análise da equipe, os jogadores que têm uma construção já de pontuação com média básica. E eu começo a estudar com o mercado ainda em aberto. O meu estudo começa a partir da observação dos jogos. Eu já estou estudando ali. Inclusive, uma coisa que eu sempre faço, os jogos estão acontecendo, eu estou, na grandíssima maioria das vezes, eu estou acompanhando os jogos, acompanhando simultaneamente os scouts dos jogos, eu já vou identificando ali o que é que está dando certo, o que é que está dando errado, ou aquele nome que está despontando, aparecendo, às vezes nomes que não estão nem no radar, mas aí eu já vou fazendo minhas anotações. Então, meu estudo já começa com o mercado fechado, observando os jogos. Meu estudo começa daí. Bom, na análise de confronto histórico, realmente é algo que eu não me apego. Para mim não faz muita diferença. Às vezes não faz muito nem sentido me apegar a resultados de, às vezes, mais de 10 anos, sei lá. Jogos são outras equipes, outras metodologias, então não é algo que eu acho que é primordial para o meu estudo. Não, normalmente me apego muito à análise do XG, do XGA, da expectativa de gol. Isso eu levo para todas as rodadas. Então, por exemplo, eu vou estudar o saldo de gol, o SG. Então, vou pegar o SG, então eu logicamente que eu vou pegar o retrospecto dos últimos 5 jogos, dos últimos 3 jogos casa fora, vendo quem está cedendo, vendo quem está conquistando, nesse cruzamento, mas para além desse estudo, para identificar os melhores saldo de gols, eu faço a minha análise do XG e do XGA, que é uma análise que eu levo, faço essa análise para mim, eu acrescento essa análise do XG, porque ela traz um recorte mais fidedigno do que está acontecendo no jogo. E a gente faz esse tipo de análise detalhada lá para a galera do CSBB, dos meus grupos exclusivos, e eu levo também nas lives abertas, a gente fala de uma forma mais superficial, né? As lives abertas, elas são mais superficiais, lá no CSBB é uma live mais técnica, mas para estudo, para mim, é fundamental, porque quando você vai analisar o XG e o XGA,
você consegue analisar os dois momentos, né? Os dois cenários ali. Você consegue ver a parte ofensiva e a parte defensiva das duas equipes. O que é que elas estão realmente convertendo em relação ao que elas estão construindo de boas jogadas. E isso daí conta muito, acrescenta muito na análise. Então, se eu pego, por exemplo, um time que, dando um exemplo aqui que acontece muitas vezes que muita gente não vê. A gente pega, por exemplo, um saldo de gol ali que o time não está conquistando, sei lá, de 3 jogos o time pegou só um saldo de gol. Só que na rodada agora ele vai pegar um time que ofensivamente constrói pouco e não converte, e defensivamente a gente está vendo que ele tem um XGA, que é a maneira que ele se defende, ele está relativamente se defendendo bem, no entanto, em algum momento ele está pecando e está tomando gol. Então é um ponto a mais que acrescenta e fortalece esse possível SG só do cruzamento. Então é algo que eu gosto muito de analisar. O XG, mas, por exemplo, os últimos 5 jogos casa fora, 3 jogos, a sequência, os jogos sequenciais, tem muitos passos, né? Vamos colocar um número aqui. A gente achou na rodada, sei lá, 9 atacantes, 10 atacantes para a rodada. Então eu vou fazer o filtro. O que é que eu vou levar em consideração? Primeiro, o enfrentamento. O momento coletivo e individual. Isso é uma análise que sempre algo que eu levo. Então, coletivamente, como é que vem a equipe? É uma equipe que produz muito em se tratando de ofensivos. Vamos colocar atacantes. Essa equipe, ela constrói muito ofensivamente? Constrói. É uma equipe que joga junto, que cria muitas jogadas. Então, isso é um ponto favorável para aquele determinado atacante. Nem sempre esse atacante, ele corresponde ao entorno dele, que é o coletivo, que é o time que ele joga, né? Mas a gente vai fazer uma análise individualizada de cada atacante para ver como é que ele está, que é o momento. Eu coloco até no nosso material que tá voando, tem um foguete. O que é que isso representa? Representa o momento do jogador. Esse cara tá voando, por que ele tá voando? Então, ele tá voando porque nos últimos jogos em casa, ele sempre participou de gol, então a gente tem também uma análise de participação em gols, que é uma tabela exclusiva que eu também produzo lá para a galera do CSBB, que é a gente fazendo uma tabela de participação em gols de meia volantes e atacantes. Então, a gente tem esse recorte, e para além disso, também uma outra coisa que eu faço de análise, que é uma outra tabela exclusiva, que é um mapeamento de participações em gols, porque ali eu consigo identificar possíveis combos. Então, eu pego um retrospecto ali e consigo identificar se o jogador, se aquele gol, os gols que o time fez, todos eles tiveram assistência. Então, se eles tiveram dos 6 gols marcados, aquele time 100% teve assistência. Eu consigo identificar por onde foi a assistência, eu consigo ali meio que mapear em termos ali de percentuais, probabilidade de um combo, de uma participação. Então, tudo isso vai contabilizar na hora da minha escolha para o atacante. Então, são muitos fatores. Eu gosto também de observar não só o fator casa e fora, mas eu também faço um filtro de média dos últimos 5 jogos, independente do mando. É algo que eu gosto de fazer. Por quê? Porque ali eu tenho uma boa sequência. Independente do mando, o jogador ele está num bom momento. Ele está fazendo bem fora o seu papel, tanto fora como em casa. Então, aqui eu falei o quê? Uns 3 fatores ou 4. Então, quanto mais eu vou pontuando nesses quesitos, eu vou tendo mais força para aquele jogador. E isso consequentemente já vai me dando mais confiança nesse jogador, tanto para eu indicar como para eu escalar. Então, o processo é esse. Em primeiro lugar, até um dos fatores de a ordem de fazer as coisas aí, primeira coisa de tudo, e mais importante, se duvidar das ordens, é não olhar e não pensar em nada de nenhum jogador antes de analisar os confrontos. Não passar nem pela cabeça do jogador. Nada. Isso é para questão de tirar viés mesmo. Vou pegar e vou analisar todos os jogos. Depois eu começo a ver. Antes disso, eu não vi nenhum jogador. Antes era muito difícil para mim, né? Porque eu ficava respondendo as pessoas toda hora. As pessoas vinham perguntar os negócios e tal. E aí era difícil, porque aí você ficava tendo em contato com os jogadores e tudo mais. Até por isso eu tinha que dar uma estudada antes e tal. Hoje em dia, não. Hoje em dia é assim. Mano, só vou pensar em qualquer jogador depois de analisar os confrontos. Isso para mim é fundamental. Quase tudo que eu tento me basear que performance é mais importante do que resultado. Isso para tudo, para jogadores ou para time. Então, eu vou sempre procurar como que está a questão de performance dos times. Não é
Não é se o time ganhou ou se o time perdeu. Não é se o time fez gol ou se o time não fez gol. Não é se teve SG ou se não teve SG. É o quanto que o time criou, o quão bem o time vem jogando, como que ele vem criando. Então, tudo isso vai nas minhas análises, que é o que eu vou usar para o Fantasy, que é o que eu vou usar para a aposta, que eu vou usar para qualquer coisa. Então, sempre tento usar isso. Uma das coisas é o XG, que vai me ajudar. Basicamente, o NPXG, porque o XG está poluído com pênalti, e eu ainda, a gente aqui, né, não necessariamente eu, mas a gente aqui, na empresa que eu tenho empresa, né, a gente aqui ainda analisa o XG, vê alguns XG para retirar, por exemplo, o cara teve um rebote lá na cara do gol que ele só empurrou a bola, a gente dá uma diminuída nisso, porque, tipo, mano, já teve o lance anterior, e aí depois tem aquele lance que o cara tá sozinho na frente, não foi que o time criou e tudo mais. Já é da outra rodada, então a gente já retira isso e já tenta deixar esse XG exatamente o que significa o quanto aquele time criou. Então a gente faz esse trabalho ali de apurar. Então a gente olha chute a chute e dá ajustada, que isso vai servir para tudo depois para análise de confronto, né? Isso eu faço só nas principais ligas que eu trabalho, eu não faço de todas, porque dá trabalho, né? Aí eu tento sempre olhar performance, tento olhar muita questão de tipo da performance no mando, porque muito time brasileirão, por exemplo, muito time muda muito o comportamento em casa e fora. A gente tem que ficar muito esperto na questão no Brasileirão, principalmente, na questão dos quais jogos que os times têm na sequência, se tem Libertadores, se tem Sul-Americana, isso tem um peso gigante hoje em dia. Tem um peso gigante de você analisar a sequência de jogos dos times, que muitas vezes nas outras ligas não tem. Eu acho que é mais isso, é questão de performance, que aí o XG ajuda, olhar bem a questão do comportamento em casa e fora, e principalmente olhar como que o time, quais campeonatos que o time vai jogar, ou quando que vai ser, qual a importância que o time está dando para aquele campeonato, ou a sequência que vai ter, porque até aquele time pode poupar. Existe a possibilidade daquele time poupar mesmo você não tendo notícia. Você tem que dar um peso para isso de alguma forma, ou mesmo se entrar em campo, ele pode não entrar focando tanto naquele campeonato quanto o outro time vai. Então, eu acho que são as coisas para dar mais impacto hoje. É performance e a sequência dos times. Inicialmente, antes desse salto aí, de uma coisa para outros confrontos para jogadores, eu costumo muito ranquear, colocar meio para o patamar ali, por exemplo, SGs da rodada. Aí coloco lá, esses são os melhores, depois esses. Isso vai servir para o tiro curto, isso vai servir para a Liga Clássica também, porque eu estou definindo ali os melhores e tal. Os ataques, faço a mesma coisa. Dou uma ranqueada e coloco para o patamar. Esses daqui são os melhores, esses daqui tá, beleza. A partir disso, eu posso começar a olhar os jogadores. Eu não trabalho tanto com filtros, eu trabalho como se fosse classificação. Eu saio classificando os jogadores do melhor para o pior. Basicamente é isso que eu faço, e a mesma ideia. O mesmo estudo vale para a clássica e vai valer para o tiro curto. Eu ranqueio todos os jogadores, no caso, ainda como ter o plano, aí eu estou falando de todos mesmo, eu ranqueio todos os atacantes da rodada, assim, ó, e são enviados no plano, assim, ó, todos os atacantes do 1 ao quantos atacantes tiver provável dúvida, todos lá ranqueados. Então, eu trabalho muito com rankings. Então, eu não trabalho com filtros. Por quê? Como eu falei, eu vou escolher os melhores da rodada. Talvez para as pessoas não fique tão claro isso, diferença de filtrar e ranquear, porque você tem que imaginar isso explicando para outra pessoa, porque você faz isso por instinto e não percebe. Se você fala que você filtra, significa que você tem alguns critérios definidos, o que passa no critério fica, o que não passa vai embora. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, só escalo, um filtro seria, eu só escalo o time favorito. Ok. Você está falando que você não vai escalar o Hulk se for um jogo equilibrado. É isso que você está falando. Ou só escala o jogador em casa. Você está falando o quê? Que eu não escalo, lógico, pode ter exceção e tudo mais, mas você está falando que você não vai escalar um Flamengo fora de casa, mesmo se for contra o Juventude. Então, isso é filtro. Filtrar é você cortar algumas coisas, e você pode ser mais específico e colocar mais coisas para englobar isso e tudo mais, mas isso é filtro. Ranquear eu vou comparar, juntar um monte de dados específicos, informações que tem tanto na minha cabeça quanto numérico, tudo mais, e vou
falar qual que eu acho melhor daquilo e vou falar esse com esse é melhor, esse com esse é melhor, e por aí vai, e vou fazendo um ranking ali. Então, são duas formas diferentes que as pessoas não pensam, mas são duas formas diferentes de analisar. Eu trabalho com ranqueamento, então eu foco muito no que, novamente, performance. E uma das coisas que é mais, para quem não entende tanto de fantasy e acaba não percebendo tanto, é que é mais importante o quanto de chance o cara tem do que, por exemplo, o quanto de gol que ele fez ou de quão, vamos supor até, de quão melhor finalizador ele é. Essa é uma coisa que, na cabeça das pessoas, eu acho que não faz muito sentido. Eu, antes de estudar, não fazia sentido. Antes de estudar entre aspas, antes de eu ver afirmar e ver gente me provar, essa é a verdade, ver gente me provar, estatisticamente, matematicamente, que era mais importante o número de chances, a quantidade e qualidade de chances que um jogador tem do que o quão bom finalizador ele é. Quando me provaram isso, que aí eu mudei. Mas demorou. Eu vi um lugar, vi em outro, falei, não é possível. Não dá. Sabe, dizendo que aquele cara, é mais importante aquele cara Zé Ruela lá, que perde um monte de gol, que tá tendo um monte de chance, ele tem mais chance de ir bem do que aquele cara que dá aquele chute muito bom, que tem aquela finalização muito boa. Mas se aquele cara estiver tendo melhores chances, no longo prazo, aquele cara costuma se dar melhor. Basicamente isso. Então, é muito importante para mim analisar a performance, ver como que tá performando, quantos chutes, em quais posições, quantas chances interessantes aquele cara, que posições que ele está ficando ali. Então, eu tento focar muito nisso, as oportunidades que estão tendo e tudo mais. Muitas das vezes, para a Liga Clássica, isso não fica tão claro, porque para a Liga Clássica, como você vai estar só olhando só os melhores, muito provavelmente, ele vai estar fazendo gol também. Ele vai estar dando assistência, ele vai estar no time mais favorito da rodada, ele vai estar vai ter muita coisa deles e muita coisa óbvia para se olhar também. Mas quando a gente está falando dos jogadores menos visados, isso muda bastante. Aí muda bastante, porque vai ter aquele cara que não fez gol em nenhum dos últimos 5 jogos, mas está tendo um monte de chance boa, que provavelmente em breve ele vai fazer, porque o time está criando oportunidades para ele está se colocando em posições boas, e mesmo se o cara for muito ruim, ele vai fazer. Se ele tiver gol aberto para fazer, ele vai fazer. Muito mais do que o cara que o time não está conseguindo criar para ele, não está conseguindo fazer jogadas para ele, que ele é um finalizador nato, mas ele não vai dar nenhum chute no jogo. O que vai adiantar? Eu sempre falo, né, que um dos meus melhores estudos que eu gosto de fazer é assistir os jogos. Então, quando a gente tem uma rodada livre assim, eu procuro assistir todos os jogos. Hoje mesmo tem o jogo do Botafogo, tem o jogo do Grêmio Fortaleza, então vou assistir os dois, são em horários diferentes. Então, jogo que eu não assisto, eu boto para gravar, para eu ver depois. Então, já começo por ali, assistindo o jogo, depois eu pego também os melhores momentos da rodada anterior, assisto também todos os melhores momentos da rodada anterior, para tentar achar alguma coisa, algum diferencial. Começo por aí, começo por assistir as partidas. Você falou 3 aí que eu uso. Eu uso a análise da casa de aposta, até mando esse conteúdo no plano, porcentagem de SG, porcentagem de vitória, porcentagem de 2 gols ou mais na partida. Então, até o meu ataque mesmo, eu vejo muito essas partidas ali que na casa de aposta está mostrando que pode ter 2 ou mais gols. Na maioria das vezes bate com o que a gente está estudando mesmo, com os favoritos da rodada. Na grande maioria bate. Depois vem esses desfalques, que aí muda a rodada. Gosto bastante de ver os cedidos e o confronto também. Sempre eu foco nos confrontos mais fáceis que eu vejo para a rodada. Então, meu meio e meu ataque é baseado nos confrontos que eu entrego ali, que eu estudo e que eu vejo que é o confronto mais fácil. Se um jogador vai pontuar no jogo mais difícil, paciência. A longo prazo, tenho certeza que vai me dar mais resultado eu focar nos jogos mais fáceis, nos jogos mais acessíveis para a rodada, e assim que eu escalo. Vejo os times que estão cedendo muito para meio e para atacante, está no confronto ali, priorizo jogar em casa também, quando tem um Flamengo, um Cruzeiro, um Palmeiras, esses times que estão na primeira prateleira ali do nosso campeonato, apresentando melhor futebol. Então, quando esses times estão jogando em casa, tem um adversário que cede, com certeza eu vou estar priorizando esses times, meu meio e ataque vai ter jogador desses times aí, a gente vai para a rodada assim. Agora, se
Bahia, vamos supor, Bahia e Fortaleza, Bahia e Corinthians, um jogo assim, alguém acontecer de imitar, aí a longo prazo, eu sei que é um jogo mais difícil, eu ignoro, vou nos jogos mais fáceis, mas às vezes acontece, lógico, várias vezes um jogador em jogo mais difícil pontuar e fazer mais pontos do que um jogador em jogo fácil que a gente botou, bancou ali e acabou que ele não fez nada. Bom, a maior relevância para mim, eu sempre deixei claro isso, primeiro é o tabu entre as 2 equipes. Um exemplo, eu trouxe, um tempo atrás, se eu não me engano, na rodada 9, eu não lembro a rodada, o Grêmio jogando dentro de casa, eu não sei se foi o Grêmio ou eu acho que foi o São Paulo contra o Grêmio. Os últimos 5 jogos do São Paulo contra o Grêmio, São Paulo jogando dentro de casa, se eu não me engano, eu acho que foi mais ou menos isso. São Paulo não tomava gol do Grêmio, entendeu? Então isso, eu dou muita corda para isso. Eu acredito muito nesses tipos de tabu. Então a minha primeira análise é isso daí. A minha segunda análise é o time ali, o que que ele vem produzindo nos últimos jogos, seja ele fora de casa ou dentro de casa. Por exemplo, se o Grêmio for jogar fora de casa, eu vou analisar o adversário do Grêmio primeiro. O adversário do Grêmio, tabu entre eles dois. Ah, o São Paulo não perde para o Grêmio há 9 jogos e os 5 últimos jogos o São Paulo não tomou o gol do Grêmio. Porra, um lado positivo. Segundo ponto, vou analisar, os 5 últimos jogos do Grêmio jogando fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Pô, o Grêmio nesses 5 jogos cedeu 2 SG para o seu adversário. Beleza, eu já tenho 2 lados positivos que faz eu confiar no SG do São Paulo. O terceiro lado, como está o momento do São Paulo no campeonato, principalmente jogando dentro de casa? Ah, os últimos 5 jogos do São Paulo jogando dentro de casa, ele tomou gol em todos os jogos. Então eu deixo um ponto de interrogação para os meus assinantes e para os meus seguidores. Pessoal, tem o tabu e tem o quê? Porém, o São Paulo tomou gol nos 3 últimos jogos, então eu não vou confiar nessa zaga. Porém, aí peguei esses 3 pontos. Aí tem um quarto ponto. O que que faz eu escolher jogadores defensivos do São Paulo para correr esse risco? Se o seu adversário, os 2 laterais, cede desarmes para o time do São Paulo, se os atacantes cede desarmes para o zagueiro do São Paulo e se o time do Grêmio cede defesa para goleiro. Aí isso vai fazer eu definir se eu escalo alguém do setor defensivo do São Paulo ou não, entendeu? Isso eu estou falando de estudo para times de regularidade. Para tiro curto, não tem isso. Para tiro curto é tiro, porrada e bomba, é todas as áreas. Eu vou analisar o adversário. Vamos lá. Primeiro, eu separei o SG. Flamengo, vamos falar de Flamengo. Flamengo, o melhor SG da rodada. O melhor, disparado. Time para segurar o SG disparado. Quem ele vai enfrentar? Vamos lá, Vitória. Vai jogar contra o Vitória. Então eu vou começar a analisar o time do Vitória. Eu vou pegar os 2 laterais do Vitória. Esse lateral cede SG. Esse cede desarme. Esse outro cede desarme. O meio-campo do Vitória, 7 pontos para meio-campo. O Vitória já tomou gol de centroavante. Aí eu vou analisando posição por posição, para mim definir se vale a pena eu arriscar alguém do setor defensivo do Flamengo, alguém do ataque, alguém da lateral. Então, eu faço esse tipo de estudo e tem que ser feito. Eu vejo muita gente perdendo ligas, perdendo vários mata-mata mensais por causa disso, porque vai colocar o jogador por colocar, ou senão vai no estilo manada. Ah, o fulano de tal mais escalado, eu vou colocar o mais escalado. Não. Lembrando que no Cartola, na minha opinião, tá, Diego? Cartola, para mim, eu tenho 70% de estudo e análise e 30% para minha sorte. Não adianta, a gente vai estudar, vai bater tudo certinho ali, mas às vezes não vai acontecer o que a gente estudou. Então, assim, igual você falou, hoje a gente tem, para qualquer pessoa, você tem inúmeros análises, né? Seja da galera old school ou a galera que foi se reciclando e tal, e né, os XGs aí que existem, tudo. Eu confesso para você, Diegão, que antigamente eu olhava mais o confronto histórico, né? Assim,
eu tinha um embasamento maior primeiro no confronto e depois nas outras análises. Só que hoje eu confesso que o confronto assim, eu ainda sou um cara apegado a um pouco dessa questão de tabu, eu diria, vamos dizer assim. Inclusive, acontece, vira e mexe no brasileiro, né? Por exemplo, você vê um time muito bem, e aí vai enfrentar um determinado time, quando você vai bater o confronto lá, você olha, por exemplo, vou dar o caso do Grêmio e do Sport, né? O Grêmio, não que o Grêmio tivesse super bem, mas o Sport estava começando a querer mostrar as asinhas, mas assim, sem olhar nada, assim, só pegando os dois times, você fala, não, o Grêmio acho que tem tudo para vencer o Sport, né? E aí, quando você vai olhar o confronto, é o quê? O Sport é o pai do Grêmio, pô. O Sport, toda vez que vai lá no Sul, ganha do Grêmio. Só que, assim, não dá para considerar só esse fator, obviamente, porque senão a galera teria ido de Sport, né? E, na verdade, a galera não foi. Mas, assim, eu acho que essa questão do confronto, em alguns momentos, eu acho que é importante, sim, assim, você ter uma base ali mais para você poder reafirmar a sua posição. Mas o que eu olho principalmente é a questão do sedimento mesmo de pontuação, do lado que está cedendo. Hoje em dia, né, a gente tem o mapinha de gols por onde que é feito os gols, né, a recorrência principalmente, né? A gente tem casos aí importantes aí, né? Juventude que cede muito para todo mundo, mas principalmente para meias, né? Aí a galera já começa a olhar e já fala assim, pô, Juventude e Botafogo, mas que não tem ninguém do meio do Botafogo para colocar, porque está todo mundo em dúvida, né? Então, assim, Bragantino também é um time que cede muito. Por exemplo, esse último jogo do Vitória, porque foi 8-0, aí acaba que não... 8-0 eu acho que foge de qualquer padrão existente na face da Terra, mas existia o Vitória cedeu bastante para laterais direito, né? E acabou que o Varela deu uma assistência, né? Só que aí ele fez 10 pontos, que numa rodada normal seria top, mas nessa rodada quase que foi obrigação dele, né? Porque 18, 13, 14 da galera, né? Mas tinham os números lá, entendeu? Então, assim, hoje eu olho mais essa questão da principalmente pontuação cedida, desarme, perda de posse, sabe? É mais nesse ponto. Mas eu ainda tenho um lugarzinho especial para os confrontos, não vou mentir, não. Cara, o peso mínimo para mim é a análise de arbitragem histórico do confronto. Eu acho que pode ser muito interessante, por exemplo, baseado em clássicos, né? Eu acho que os clássicos têm essa tendência emocional ali, né? Do histórico ser algo muito importante. Por exemplo, se a gente pegar Flamengo e Vasco nos últimos anos, né? Ali, né? Um grande favorecimento, né? Favorecimento não, né? Favoritismo, né? Do Flamengo, né? Então você acaba, querendo ou não, né? Pensando e se baseando nisso, e também, né? No momento atual das equipes, na organização, né? Claro que dentro do confronto, mas em se tratando exclusivamente de campeonato brasileiro, o campeonato brasileiro tem algo que nenhum campeonato no mundo tem, né? Que são, primeiramente, os mandos de campo. Eles são praticamente, né, uma entidade à parte, né? O mando de campo, ou seja, para qualquer time no Brasil, é muito importante. A gente vê isso, né, com o Mirassol na sua estreia, né, na Série A do Campeonato Brasileiro, fazendo do seu mando de campo como se fosse um negócio ali surreal, né? O time não perde lá, né? Então, acho que isso entra também, né, com muita importância ali, né, no duelo, né? Se você pegar o Corinthians, né, recentemente não mais, né, mas Corinthians nos últimos anos dentro de casa é um time difícil, né, de ser combatido. Então a gente sempre vai buscar uma peça ofensiva, né? Não no momento agora, mas peças defensivas, né? Eram muito importantes. Então eu acho que, para mim, tirando ali, né, análise de arbitragem, histórico do confronto, são ideias ali que eu deixo mais para o lado ali, mais para aquela questão, né, de folclore mesmo, né? De achar ali o aniversário do cara, né? Porque ali do ex, eu deixo isso aí um pouco mais de lado e levo muito a sério as odds, né, baseadas nas casas de apostas, porque eu acho que ali tem uma ideia do momento, né, um panorama do momento. Claro que às vezes as casas de apostas é aí que o apostador ganha dinheiro, né, às vezes dá uma comida de mosca ali, né, porque
há desfalques, há controle ali entre uma competição e outra, né? Então você pode buscar valor, e eu acho que no Cartola também a gente faz muito isso, né? Mas tem muita questão intuitiva também no Cartola, emocional, né? Às vezes tem o clube, né? Às vezes tem o confronto, o time que você não gosta, né? Então a gente leva também essas coisas aí um pouquinho menos a sério, mas eu acho que está intrínseco entre nós, né? Eu acho que a maioria dos camaradas que fazem live, fazem vídeo aí, jogam com a galera, né? Usa um pouquinho disso, né? Não tem como. Antigamente, quando a gente começa no Cartola, a gente vai lá para o Instagram e fazer aquele top 3, aquele top 5 da rodada, né? Dos melhores jogadores ali. Eu acho que a minha gama de jogadores para a rodada é um pouco maior, né? Então eu costumo trabalhar com mais nomes, né? Mas eu acho que o grande favorito da rodada, né? Os jogadores desse time, né? Com o mando de campo, né? Pensando em liderança, momento, eu acho que é quase que intuitivo, né? Você já olha ali, você já vê o confronto, você já sabe de onde tirar umas peças. O que você vai ter que fazer mais, eu acho que no Cartola hoje, é a questão de informação, de saber quem é que vai jogar, de saber como é que vai rodar o elenco, de buscar informações no meio da semana para saber como é que está aquele time, né? Se tem algum jogador lesionado, se esse jogador que você optou, ele não está fora da rodada, se ele vai ter 100% ali de condições de jogar o jogo todo, né? De não ser poupado pelo treinador. Então, acho que tem tudo isso aí, né? Então, eu escolho um pouquinho mais de jogadores, né? Digamos assim, né? Entre 7 a 8 ali, né? No ataque e meio, eu acho que dá para escolher até quase 10 jogadores ali por rodada, mas pensando mais em tiro curto, né? Eu acho que no Cartola você tem que limitar essa base até para montar um time clássico e não desandar, igual aconteceu comigo aqui nas últimas rodadas, né? Quis dar uma inventada ali, né? Até para tentar me diferenciar, mas isso acabou, né? Trazendo dois erros que eu acho que são erros normais, né? Que podem acontecer, que é ter tirado, por exemplo, o Flaco Lopes numa rodada onde o cara faz 20 pontos, ter tirado o Ryan na outra rodada que o cara faz 20 pontos. É raro disso acontecer? É bem raro de acontecer, mas acontece. Aconteceu comigo, né? Às vezes a sorte também ela tá do outro lado ali, mas é porque eu não trabalhei com os números, trabalhei com o emocional um pouquinho ali, tentando modificar o jeito de jogar. Então, acho que isso, jogando para a galera lá na live, lá, aí você acaba, né, também, né, querendo brincar também, né? Assim, eu devo começar a montar, já tem alguma coisa que eu começo a montar pelos jogos, né? Tipo o raio-x dos jogos. Confronto histórico, os últimos confrontos atuais, dentro e fora de casa, de acordo com o mando, né? Como é que está a atuação do time nos últimos 3 jogos, se ele fez mais de 2 gols, se ele fez menos de 2 gols, se ele levou mais de 2 gols, se ele levou menos de 2 gols, se segurou o SG, se não segurou o SG. Então, faça um compilado, né, desse raio-x para trazer para o time, para o pessoal, né? Mas isso depois que eu tenho todas essas informações. Por exemplo, como essa rodada uma rodada atípica e a gente tem esses jogos atrasados, eu vou deixar para finalizar no domingo, assim que terminar, eu já devo tudo encaixadinho, dependendo só desse jogo do Palmeiras, para encaixar essas últimas informações ali e mandar para o pessoal. E dali começa a semana, né? Eu tenho mais de 23 conteúdos, se eu não me engano, né? Que a gente manda para o pessoal. E eu já deixo tudo pré-encaixado para conter essas últimas informações e mandando durante a semana. E vou estudando junto, né? Conforme eu vou mandando, aquilo que eu falando. Tempo é precioso. Se eu deixar para mandar tudo e depois no final para estudar, não dá tempo de você fazer uma livecast ou você participar de uma live do Cartola que hora ou outra te convida, ou deixar de passar uma live de um parceiro te convida. Então, eu, conforme vai estudando, a gente vai vendo, ó, essa peça aqui é boa. Eu tenho um bloquinho aqui, que eu tenho um campinho já feito, né? Aí eu vou anotando ali naquele jogador, vou anotando esse jogador. Então, a gente já vai pegando ali os dados, já vai anotando, e vamos assim, até o final até chegar o dia do fechamento do mercado. Então, quando eu começo assim, eu pretendo definir os favoritos da rodada, né? Dentre os favoritos, eu elenco ali os mandantes, porque a gente pode ter um favorito que vai jogar fora de casa, mas eu tento enumerar, né? Eu faço um top 5 ali para aquela rodada de potenciais favoritos. Dentro daqueles favoritos, eu tento ver as peças que são mais de destaque, né? Peças que estão com melhores médias, jogadores que estão com melhores médias, a gente vai separando, vai fazendo. Esse aqui estou com melhores médias. Jogadores que estão com melhores momentos, que às vezes nem sempre que tem média é o que está com um momento melhor, né? Então, aí você vai elencando aí. E eu vou tentando, vai riscando ali, vendo quais são as melhores peças.
E a partir disso, do ver o momento, aí a gente pega ali, por exemplo, um cruzamento, né, ver o time que está segurando mais SG, né, a possibilidade de SG, que é o que você escolher, é o primordial para você escolher um jogador de defesa, é ter esses 5 pontos de SG. Aí a gente vai vendo qual time que tem mais gols por rodada, fez mais de 2 gols, né, que está com melhor média por rodada, que eu pego muito assim os últimos 3 e os últimos 5, né, e faço essa comparação para ver os times de médias, né, para trabalhar os times com a média. Aí, tanto que eu tenho um conteúdo até de finalizações que eu busco mostrar isso para o sócio, né, ver, ó, esse time está com mais média, né, nas últimas 5 rodadas, tanto finalizações certas como finalizações erradas. Olha a quantidade de finalizações certas desse time. Se esse time está com mais finalizações certas, a probabilidade dele chegar no gol é maior do que aquele time que está tendo mais finalizações erradas. Mas, no entanto, olha o número de finalizações erradas. Essas finalizações erradas podem um dia ser finalizações certas. Não tentar fazer esse comparativo pessoal. E, a partir disso, né, escolhendo esses jogadores e vendo esses times, eu vejo dentro deles os potenciais de jogadores para poder trabalhar isso com o pessoal durante a semana. Então, aí a gente tem uma série de quesitos para poder ver, né? Você citou até uma coisa que é interessante. Quando você vê um atacante com bola parada, né? O atacante que bate pênalti, ele acaba sempre, às vezes, né, cruzando, né, a ligação, que a gente também faz uma análise de arbitragem. A gente manda uma análise completa para o pessoal, até que o pessoal, muita gente usa até para bet, né? Porque a gente traz todos os nomes dos árbitros, né? Traz ali quantidade de faltas, quantidade de cartões amarelos, vermelhos, o desarme por falta, né? Não só o desarme limpo, mas o desarme por vezes a quantidade de faltas que ele pratica, né? Para você também saber os desarmes limpos. E a gente pega vários cruzamentos. Por exemplo, o atacante, a gente procura ver o cara que bate pênalti, né? Na arbitragem, olha, aquele jogo tem tendência de pênalti. Então, ele já se destaca em relação aos outros atacantes. Você vê, olha, aquele atacante ali, além de cobrar pênalti, também bate falta, né? Assim, um pouco mais difícil ter, mas mais ou menos é um meia, mas bate uma falta, bate uma bola parada, então ele também continua. Ou senão, o time que ele vai pegar, por exemplo, está com, né, o XG lá de gols sofridos muito alto. Então, a gente procura ver isso. A probabilidade também das casas de aposta, a gente pega lá, olha, esse time aqui está com possibilidade de sofrer mais gols. E normalmente bate com os estudos, né? As probabilidades da casa de aposta normalmente bate com os estudos que a gente acaba trazendo. Então, mas isso tem um peso 2, né? Digamos assim, na hora de você escolher um atacante, né? A questão do pênalti, a questão do time que ele vai enfrentar, está levando muitos gols. Depois a gente tem uma interpretação que a gente faz também do mapeamento de gols, né? Que a gente faz, que é o time de gols por posição, né? E gols por formas de gols. A gente faz esse cruzamento aqui de um time que está levando muito gol de cabeça, né? Então, a gente tem lá na nossa planilha os times que mais levaram gol de cabeça no campeonato inteiro e nos últimos 5 jogos. Então, por exemplo, nos últimos 5 jogos, um time que levou 5 gols de cabeça. Olha, a tendência está aqui. Vai pegar um Vasco, né? Digamos assim, o Vegete é um cara que faz muito gol de cabeça, então bota lá o Vegete. Né? Por exemplo, esse último jogo, a gente no gol de posição, a gente identificou que o Vitória estava levando muito gol de jogadores que atuam pela ponta esquerda, no ataque. Então, a gente fez uma aposta no time aberto, até no Nuno. Né? O Nuno, 5 minutos de jogo, o Nuno meteu gol de cabeça. A gente, bate no peito e diz que é foda o caralho, né? A gente brinca lá no grupo pra caramba com os áudios que a gente manda depois. Mas aí, vai arrebentar. 5 minutos de jogo, meteu o gol, vai estourar. Acabou que ele ficou só naquilo mesmo. E acabou com o doce da nossa boca. Mas aí, assim, mostrou, né, que ele tinha uma tendência maior para a ponta esquerda e para o Ryan. Mas aí você vê, o Ryan era um pouco menor. Mas aí o que é importante, que muita gente se cega, só enxerga os números. Vai lá, tá lá o Nuno, tá levando mais gols, 6, então é o Nuno. Pode ser até que ser, mas assim, quem que tá jogando ultimamente melhor? O Ryan ou o Nuno? Quem que tá produzindo mais scouts? Isso que o cara tem que pensar. Aí você vê, o Ryan tá produzindo mais scouts, ele tá participando mais do jogo. Então, se o jogo de cedido está dizendo que é para o ponto esquerda, mas tem um pequeno cedido para o direito, mas quando você vai ver o conquistado do time está mais para o lado direito. Então, assim, é certo que você tenha esse ponto que está se destacando, que ele tenha pelo menos o mínimo de cedido. Ao contrário, se ele tiver cedido nenhum, aí ele vai ter mesmo. Mas se ele tem alguma coisa de cedido e o potencial dele de conquistar está muito alto, vale a pena você apostar.
Porque não adianta ter um cedido e o conquistado do cara tá lixo, o cara não está produzindo nada. Entendeu? Então, você tem que saber balancear essas coisas, e é isso que a gente traz na hora de escolher o jogador, balancear todas essas questões, a bola parada, a arbitragem, os cedidos e as análises do gol e a probabilidade.